Então, pessoal, o tema da nossa aula, da gravação de hoje, é sobre plataformas educacionais que a gente usa nas escolas, como a gente já gravou uma aula. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai regravar a aula observando alguns pontos importantes em parceria com a professora de português e com o professor de história de vocês, aqui na sala de recursos. Então, vocês estudaram nas aulas de história o conteúdo sobre os primeiros habitantes aqui do Brasil. Quem foram os primeiros habitantes aqui do Brasil? Os indígenas, isso mesmo. E vocês foram também visitar uma feira, uma mostra cultural em uma aldeia indígena que a gente tem aqui pertinho do nosso colégio, né? O que vocês viram nessa feira? Coisa diferente. Podem virar para a professora agora, por enquanto a gente está conversando. Daqui a pouco vocês virem para o computador. O que vocês viram lá nessa feira cultural? Coisas diferentes. O quê? As danças. Costumes diferentes. Que tipo de costumes diferentes vocês viram? Dança. A dança deles é diferente da nossa? O que tinha de diferente nas danças? Eles usavam instrumentos musicais diferentes dos nossos. O que mais que vocês viram de diferente? A comida. O que tinha de comida diferente? Piché é o nome daquela comida. Quem assistiu o vídeo entrou lá dentro daquela sala da expedição que eles fizeram na mata. O que eles comeram durante a expedição? Coró, uma comida típica dos indígenas. O que mais que vocês viram? Os coisas de caça deles. Os instrumentos de caça que eles utilizam, de caça e de pesca. O que mais? Balaio. O balaio entra como artesanato. Muito bem. Então, a gente pode verificar que as comunidades indígenas, elas têm ainda algumas coisas tradicionais que vieram lá dos seus antepassados, de muito tempo atrás. Então, quando a gente pega lá os slides da aula de história que vocês estudaram com o professor de história, o professor Adilson, vocês observam o quê? Vocês observam sobre essas características deles, e alguma delas ainda estão presentes, né? E nós somos privilegiados em ter uma aldeia indígena onde eles ainda falam a língua mãe, que é o caigangue, onde eles ainda fazem o artesanato, que é o balaio, a peneira, os cestos. Eles comem comidas que os antepassados comiam. Eles fazem algumas roupas, exatamente. Então, nós temos o privilégio de conviver com grupos indígenas aqui pertinho da nossa escola. Dá o quê? Dá 1 quilômetro aqui da nossa escola, a comunidade indígena, né? Então, vocês podem ver ao vivo essa cultura. Então, para a aula de hoje, o que nós vamos fazer? O Felipe e a Fernanda já vão começar a digitar lá na plataforma da redação sobre todas as características que eles viram nessa feira cultural indígena. A Gabriela e o Thiago, eles estão numa etapa diferente ainda da produção. Eles vão escrever no caderno sobre tudo isso que a gente viu lá na feira. Então, a professora vai estar ajudando todos vocês com o recurso tecnológico lá no caderno, para a gente poder realizar esse trabalho, que é uma parceria com a professora de redação Paraná e também com o professor de história, utilizando as plataformas digitais que a gente tem acesso aqui na sala de recursos. Alguém quer fazer uma pergunta? Dá pra cozinhar? Oi? Dá pra cozinhar? Dá
fizer em algum aplicativo do computador também dá para fazer. Então vamos lá. Então o primeiro passo para a gente organizar o que vocês vão escrever sobre o que vocês viram. Então vocês vão escolher um título para o texto. O Tiago quer desenhar, então ele vai escolher um título para o desenho. Escolham um título e escrevam lá no aplicativo da redação. Quem está fazendo? A Fernanda e o Felipe. Escolham um título para a redação sobre o que vocês viram dos indígenas lá na feira que a gente foi. Observe que no aplicativo, quando a gente digita uma palavra errada, ele já aparece lá para a gente corrigir. Indígenas. Veja que tem um acento. Indígenas. Por isso que está dando vermelho, eu já estou vendo ali. Isso, já escolheram? Nós vamos fazer essa produção compartilhada, tá? Cada um faz a sua, mas eu vou estar auxiliando todos vocês neste momento. Vocês gostam de utilizar o computador durante as aulas da sala de recurso? É bom, né? Porque a gente não tem esse recurso na sala de aula do regular. Então vamos lá. Vamos pensar o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, a gente vai estar falando sobre os povos indígenas que a gente observa lá no livro didático. Quais as características que a gente tem apresentada lá no livro didático? O que vocês já viram lá nos slides da aula de história sobre os povos indígenas? Vamos começar apresentando quem eram os povos indígenas. Quem eram os povos indígenas para você, Felipe? Eles são os povos primeiros que habitaram o Brasil. Exatamente, então a gente pode começar assim. Os povos indígenas, eles eram os primeiros habitantes que viviam em território brasileiro. É uma maneira legal da gente começar a nossa produção. Muito bem. O Tiago, ele tem muita habilidade pro desenho. E a gente valoriza muito essas habilidades. Então o Tiago vai fazer o trabalho dele aqui na sala de recurso em forma de desenho. Ele vai trabalhar vários desenhos sobre diferentes culturas, sobre diferentes povos indígenas. E depois a gente vai lançar lá no aplicativo também. Então vocês começaram a produção dizendo que os indígenas eram os primeiros habitantes aqui do Brasil, né? Vamos continuar. O que mais que a gente pode escrever sobre os indígenas? O que mais? Como que eles viviam aqui no Brasil? Antes da chegada do europeu? Aquele conteúdo que a gente aprende lá na aula de história. Como que eles viviam? Eles viviam da maneira como eles vivem hoje? Não, eles viviam na floresta. Tinha muita árvore, exatamente. Tinha cidade aqui no Brasil? Não. Tinham comunidades, né? Então, como que eles viviam? Vamos pensar o seguinte, a roupa dele, como que era a roupa do indígena? Eles fabricavam as suas roupas. Alguns indígenas, conforme aquela carta que a gente leu lá, da chegada dos portugueses aqui no Brasil, eles encontraram os indígenas nus, com o corpo pintado. Então vamos descrever como que eram esses primeiros indígenas. Então eles viviam, né, aqui no Brasil, a maneira como eles se vestiam. O que eles comiam? Eles comiam biscoito recheado? Tomavam refrigerante? Então escrevam lá o que os indígenas comiam. Prestem atenção que
O aplicativo da redação é muito bacana porque ele vai nos corrigindo. Assim a gente pode aprender um pouquinho mais sobre a ortografia, né? Então vamos lá. Então eles escrevam lá as comidas. Notem que nós estamos produzindo ainda sobre o que a gente assiste lá nas aulas de história. Nos próximos parágrafos nós vamos para a prática, pelo que a gente viu lá na feira cultural, né? E quem comandava os indígenas aqui? Será que eles tinham uma pessoa que comandava? Sim, eles tinham líderes, né? Então toda a comunidade indígena tinha um líder. Essa pessoa comandava a comunidade. Hoje em dia, de acordo com a visita que a gente fez lá na feira, ainda existe um líder indígena? E como que é o nome desse líder indígena? Cacique, muito bem. Então lá tinha, falando também bastante sobre o cacique, né? O cacique, lembra que vocês viram o histórico da vida do cacique? O cacique é quem toma as decisões na aldeia hoje em dia. Então vamos lá. Outra coisa também bem interessante que a gente viu lá na feira. O que a gente viu lá na feira? Quem faz artesanato? Quem faz balaio? As mulheres. Por quê? Porque os indígenas, desde lá do início, eles têm uma divisão do trabalho. Então, quem faz o artesanato é a mulher. O que o homem faz? O que a gente vê lá nos slides? Ele caça, ele pesca, ele traz a comida, né? Para dentro da casa. Então, há uma divisão de trabalho, desde lá da época dos primeiros habitantes do Brasil. Então, a professora agora vai encerrar a gravação, tá bom? Mas a gente vai continuar esse trabalho agora. Então, vamos dar tchau lá para a professora? E a gente vai continuar, então, a nossa aula. Obrigada, professora. Até a próxima aula.